Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu amor, pela sua bondade. E vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos dando início à nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Esta mensagem ela é do médium Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Liberdade em Jesus. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Jesus vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos remanescentes. Assinalemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, esta é a mensagem que vem para que nós possamos refletir sobre a nossa liberdade, sobre a liberdade que nós temos de escolher qual caminho queremos seguir. E nós, como cristãos, devemos escolher o caminho de Jesus, os exemplos de Jesus. Então, nesta lição, fala muito bem sobre Jesus, né? Fala um pouquinho só daquilo que Jesus representa para toda a humanidade. Aquilo que Jesus representa como caridade em benefício de todos nós, deixando os seus exemplos, o seu ensinamento, para que nós pudéssemos segui-lo, né? Para que nós pudéssemos observar o seu desprendimento das coisas terrenas,
o seu despreendimento de todas as coisas que poderia incitá-lo ao desejo, né, das coisas terrenas, da vaidade, tantas coisas que nós nos submetemos. Se nós fazemos uma pequena ação, nós já nos sentimos que somos bons, né? Nós já achamos que somos bons. Então, precisamos, né, ser mais humildes como Jesus foi, como Jesus é, como ele representa para nós, como ele representou durante a sua vinda aqui na Terra, a sua estadia aqui no planeta Terra, nos mostrando que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem, que devemos calar diante dos nossos feitos, que nós não devemos divulgar aquilo que nós já conseguimos obter de aprendizado e de melhoria própria, que nós devemos sim exemplificar nas nossas atitudes, né? Que nós devemos procurar colocar em prática o bem, o amor, a paciência, a compreensão, e jamais a gente devolver algum insulto que recebermos do outro, né? Então nós aprendemos a calar diante dos insultos, da indiferença, de todas as coisas que muitas vezes nos deixam tristes. Por que nos deixa triste? Porque nós ainda estamos muito apegados a esses sentimentos. Se a gente começar a olhar as coisas conforme Jesus nos mostra, que se o outro pratica algum mal em relação a mim, a gente precisa ter pena da pessoa. Por quê? Porque ela ainda está com dificuldade de praticar o bem. Então, nós devemos ter a caridade de deixá-la no tempo dela, ela vai conseguir observar as suas atitudes, a sua forma de agir, e ela mesma vai se corrigir. Então, ninguém se corrige enquanto a pessoa não está consciente das suas atitudes, que está cometendo algum erro. Então, nós que já conseguimos enxergar os ensinamentos de Jesus e que já conseguimos procurar seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que ter um pouquinho de caridade em relação às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ou que ainda não conseguem praticar os ensinamentos e os exemplos de Jesus, assim como nós também, porque nós nem sempre a gente faz tudo aquilo que a gente lê, que a gente aprende, nem sempre a gente consegue fazer, né? Todo o bem que Jesus nos ensina através do seu evangelho. Então, por que nós vamos ser tão exigentes, vamos ser cobradores das atitudes do outro que ele não consegue ainda colocar em prática? Muitas vezes a gente consegue colocar algumas coisas em prática, né? Em relação à caridade, ao amor, à paciência, mas outras vezes não. Então, nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa e verificar que a pessoa também tem as suas dificuldades. Então, devemos ser disciplinados, disciplinar a nós mesmos, a corrigir a nós mesmos e deixar com que cada um siga o seu caminho, no seu aprendizado, no seu tempo. E procurar ter um pouquinho, né, de paciência uns com os outros, que muitas vezes a gente não tolera a atitude do outro, a atitude que às vezes ainda nos incomoda. E se nos incomoda, é porque a gente também ainda não aprendeu.
Então, Jesus, ele não se incomodava com as atitudes, ele se incomodava no sentido de ensinar, de dar o exemplo, porque ele veio para nos ensinar, mas ele não ficava melindrado com nenhuma atitude das pessoas que esteve com ele, dos seus discípulos, né? Então, dos seus inimigos, ele não se melindrava, ele sentia pena e ele tinha caridade, ele tinha amor, ele ensinava com amor. Então vamos tentar, né? Vamos tentar, pelo menos dentro do nosso lar, com a nossa família, vamos tentar ter um pouquinho de paciência, de amor, de caridade, de benevolência, procurando esquecer as mágoas, os ressentimentos e tentando ajudar uns aos outros. Porque nós estamos aqui para isso, para nos ajudar, para colaborar na vida das pessoas que estão na nossa vida. Então vamos tentar procurar, né, fazer o bem e captar esses ensinamentos de Jesus. E que esse ensinamento ele possa adentrar o nosso coração. Porque todo o ensinamento de Jesus foi feito com amor, com paciência, com bondade. E é isso que nós devemos aprender a fazer. Que Jesus abençoe a todos, que todos tenham um bom dia e que a paz, o amor possa envolver os nossos corações, que todos tenham um bom final de semana. Gratidão.